combate acontecendo, numa intensidade nunca antes vista. E o alvo desse combate é você. Ao longo da história, muitas foram as batalhas travadas. Mas existe algo em comum em todas elas. Vence aquele que sabe exatamente o que e como combater. Estamos vivendo não só alguns problemas, como sempre houve na história, mas que estamos vivendo tempos diferentes, tempos mais fortes, podemos dizer, em que o combate não é apenas um combate político, não é apenas uma questão de lutas econômicas entre países e questões mais materiais. No fundo, é um combate espiritual. Assim como no Antigo Testamento, Deus libertou o seu povo do faraó, no Novo Testamento e na obra plena, tanto que o Antigo é profecia, no Novo Testamento o Senhor está nos libertando de inimigos, e de inimigos muito precisos, com batalhas muito específicas. E que estamos numa situação, podemos dizer, dramática, né? Lá em Portugal, atualmente, em cada 4 matrimônios, 3 terminam em divórcio. Em Lisboa, por exemplo, na capital, já só 4% dos católicos batizados frequentam a missa ao domingo. Nos Estados Unidos já começaram surgindo clubes satânicos em escolas. Estamos chegando ao impensável. Aqui nós não estamos iludidos, aqui nós não estamos inventando história, aqui nós estamos alicerçados na Palavra de Deus, nas moções do Espírito Santo, no magistério da Igreja, nos santos padres, em toda a história da Igreja, em 2000 anos em que a Igreja anda anunciando o reino de Deus. Porque é preciso sair de um reino de trevas e entrar no reino de luz. Existe algo que é inegável diante de toda essa realidade. Uma força maligna paira sobre nós. Ela cresce a cada dia. Pode ser sentida mais intensamente a cada instante. Quanto mais nós vemos o impacto dessas forças do mal, tanto mais precisamos entender a importância e a necessidade de nos unirmos ao mundo sobrenatural. Não sejamos vítimas de tantas façanhas, dessa ilusão perene, dessa manipulação das forças malignas que atuam neste mundo. A divina providência colocou ao nosso lado um amigo, um irmão, um consolador. Colocar-se sob a proteção do anjo da guarda muda muito o curso dos acontecimentos pessoais da nossa vida. E naquele momento ela olhou para mim dentro do carro e disse: eu sou o anjo que a senhora pediu a Deus que enviasse para tirar a senhora e os seus filhos, seu esposo dessa situação. Hoje eu posso dizer que eu vi a face do meu anjo da guarda. Nunca como antes em toda a história foi tão urgente e necessário suplicarmos a intervenção dos santos anjos. Podemos dizer que o homem alcança 4 frutos primordiais através do seu anjo da guarda. O primeiro fruto é fazer a alma prosseguir para obter a graça que necessita. O segundo fruto é desviar-nos para não cairmos em pecado. O terceiro fruto é o de levantar-nos após a queda. E o quarto fruto é dificultar a ação do inimigo toda vez que este pratica suas investidas maléficas contra o homem. Isto é, uma graça especial de proteção. Há uns 15 anos atrás, eu terminei a faculdade, eu sou do Rio Grande do Norte, e fui fazer pós-graduação em São Paulo. A minha pós-graduação era numa faculdade que ficava numa avenida bem perigosa de São Paulo. Durante o dia era bem movimentada, mas à noite era uma avenida muito deserta, a Avenida Santo Amaro.
e chegando lá, a forma que eu tinha para me locomover era de ônibus. Então, tendo em vista o perigo que aquela avenida oferecia, nós tínhamos o costume, eu e as minhas colegas, da gente se reunir quando acabava, após, por volta das 10, 10h30 da noite, da gente ir para a parada de ônibus, todo mundo junto. Só que nesse tempo, fazia uns 5 meses que eu estava lá, nesse dia, eu lembro que passou um ônibus, todo mundo subiu e eu me vi sozinha na parada de ônibus. Então, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, já percebi aquele medo, né? Aquele perigo iminente e aquele pavor tomar conta de mim. Vivemos um tempo em que os perigos que nós enfrentamos nos ultrapassam. Nos sentimos ameaçados por todos os lados. Há perigos que ameaçam as famílias, a educação dos filhos, os relacionamentos, perigos que ameaçam a igreja, a salvação das nossas almas, perigos que ameaçam o curso da humanidade. E tudo isso acontece por uma razão. Quanto mais nós nos esquecemos do auxílio dos santos anjos, da vida sobrenatural, tanto mais as nossas vidas se tornam um campo aberto para a ação do inimigo de Deus. O homem, perante o mundo espiritual, é indefeso. Dificilmente por nós mesmos somos capazes de reconhecer as astúcias do inimigo. Afinal, ele, por natureza, é mais inteligente que o ser humano. Ele consegue colocar armadilhas que nós, em um primeiro momento, somos incapazes de reconhecer. E quando reconhecemos, é somente pelas consequências dolorosas que as nossas escolhas erradas trouxeram consigo. O livro de Daniel, falando desses tempos de angústia, diz que São Miguel, surgirá Miguel, que defenderá o povo santo de Deus, que será o nosso grande, a nossa grande ajuda do céu para problemas que nos ultrapassam, para problemas que nos oprimem, que no fundo estão destruindo a humanidade. E os seus santos anjos. O livro do Apocalipse, se nós pegarmos, está cheio de referências à missão dos anjos nesses combates finais, né? E da presença dos anjos na vida da igreja. Então, isso tudo nos recordam essas verdades. É tão importante e tão animador lembrarmos que neste combate, nós estamos rodeados, assistidos desse exército celeste, que é muito eficaz. Os anjos são, em capacidades naturais, são superiores aos homens. A sua inteligência é mais profunda, a sua vontade é mais firme e tem capacidades naturais, para nós podem parecer milagrosas, também sobre a sua capacidade de agir sobre o mundo material. Foi em busca desse socorro de Deus que nós peregrinamos até a França. Fomos em busca de uma graça especial, que pudesse, nesta quaresma de São Miguel, ser capaz de mudar o rumo da nossa história, sim, transformar as nossas vidas. E temos certeza de que não retornaremos de mãos vazias. Agora, chegou a hora de introduzirmos você neste mundo sobrenatural. Deus quer que honremos São Miguel e as graças que fez a outros por sua causa. Para que o honremos, sua soberana providência dispôs que visivelmente São Miguel se manifestasse em alguns lugares e os tomasse por seus, para que ali fôssemos receber os favores que, por meio deste sublime Espírito e fidelíssimo servo de Deus, o Senhor nos quer conceder. Essas aparições são argumentos de que Deus deseja que veneremos São Miguel e nos aproveitemos de sua intercessão. A nossa peregrinação começa no departamento da Mancha, na França, no chamado Monte Saint-Michel,
uma verdadeira fortaleza com 900 metros de circunferência, edificado para a honra do grande arcanjo. A história do Mont Saint-Michel tem a ver com as experiências místicas de Santo Alberto de Avranches. Esse santo teve uma visão do glorioso São Miguel, que apareceu a ele e pediu por 2 vezes que ele construísse uma capela em sua honra lá no alto daquela montanha que fica à beira-mar. Pelas 2 vezes, o bispo não obedeceu. Já na 3ª vez, quando São Miguel apareceu, ele, sério, tocou a cabeça do bispo, lembrando-o do seu pedido, e foi só aí que o bispo fez, então, essa capela em honra do glorioso São Miguel. E olha que impressionante, o toque de São Miguel ficou marcado no crânio do bispo. Hoje em dia, nós podemos ver o crânio e tem a marca do dedo de São Miguel tocando na cabeça de Santo Alberto de Avranches. Essa história marca um dos momentos desse, que é um dos santuários mais conhecidos do mundo, em honra do glorioso arcanjo São Miguel. Existe algo marcante nas primeiras peregrinações destinadas ao Monte São Michel. Grande parte dos peregrinos iam a este lugar em busca de proteção e libertação das investidas do mal. A busca primordial dos fiéis era exatamente essa: proteção, libertação. Nesse momento, eu já comecei a invocar a presença do meu Santo Anjo da Guarda, com uma oração que a gente aprendeu desde pequenos. Os meus pais sempre alimentaram em nós essa devoção, aos Santos Anjos. Então, naquele momento, eu já comecei a pedir a presença do meu Santo Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E aí, para completar, quando eu olhei para trás, eu vi 2 rapazes se aproximando, e nesse momento, no desespero, vinha um ônibus, eu dei com a mão, pedi parada, mas esse ônibus não ia para nenhuma avenida que eu conhecia. Eu conhecia muito pouco, na verdade, fazia pouco tempo que eu estava lá. E aí eu acabei não subindo nesse ônibus. E quando o ônibus saiu, assim que o ônibus saiu, um desses rapazes já passou a mão no meu pescoço, me arrastou para a parada da ponta, que era um daqueles corredores de ônibus, e começou a me ameaçar muito. À medida que nos aproximamos do Monte São Michel, de uma maneira sobrenatural, cresce em nós o sentimento de proteção e segurança. Todos os elementos deste lugar nos fazem testemunhar a poderosa proteção e ação do ministério angélico, de maneira especial do arcanjo São Miguel. Com o livro dos nomes dos membros do exército de São Miguel em nossas mãos, é inevitável não fazermos memória dos milhares de testemunhos que nos chegam diariamente e que comprovam a proteção eficaz do valoroso arcanjo Miguel àqueles que a ele consagram as suas vidas. Tu és a arma fortíssima de nosso socorro e uma muralha contra nossos inimigos visíveis e invisíveis. Por ti, os reis católicos alcançam os troféus de suas vitórias. Por ti, os capitães dos exércitos do povo cristão vencem, ignominiosamente desfazem as hostes dos infiéis. Por ti, toda luz da graça, profecia, sabedoria, proteção e virtude se dá a nós. E aí, nesse momento, eu tinha acabado de sentar na parada, apareceu uma senhorinha, e quando eles viram a senhora, eles bateram em retirada. Eu comecei a chorar copiosamente e chorei muito, e aquela senhora me abraçou, disse: minha filha, você estava sendo assaltada. E aí depois eu fiquei me perguntando, porque assim, o mais natural é que aquela senhora tão inofensiva tivesse sido também refém daqueles rapazes, né? Mas não foi o que aconteceu. Eles foram embora, ela me acolheu,
me acalmou. E aí eu falei, e agora eu não vou ter como voltar para casa, porque eles me levaram tudo. E ela disse, não se preocupe, eu vou pagar a passagem para você voltar para sua casa. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu vi a face do meu anjo da guarda. Aquela senhorinha, ela tinha a face do meu anjo da guarda. Subir a escadaria do Monte São Michel rumo ao cume do monte é uma das maiores provas da peregrinação. 350 degraus nos separam da experiência sobrenatural de nos aproximarmos e contemplarmos a surpreendente imagem de São Miguel, que com a sua espada desembainhada nos revela a vitória de Deus sobre todo o mal. À medida que subíamos aqueles degraus, as histórias, lutas, dificuldades e intenções de cada membro do exército de São Miguel eram muito vivas em nossos corações. Afinal, essa é a experiência da Quaresma de São Miguel. Uma experiência de sacrifício que, dia após dia, degrau após degrau, nos aproxima da grande vitória. É impossível ficar insensível a tanta beleza. Incomparável encontro da natureza com a arte, a que é preciso dar o seu verdadeiro nome: maravilha. Contemplar o rochedo surgindo do mar e erguendo no seu cume uma igreja deixa a alma impregnada de toda a doçura da presença de Deus e somos atraídos a um recolhimento ainda mais profundo. Neste lugar de oração único no mundo, o nosso olhar interior alarga-se ainda mais para Deus. Ao chegarmos ao cume e contemplarmos a beleza magnífica deste lugar, uma grande confiança e certeza da vitória inunda o nosso coração. Não há dúvidas de que o mar se agitou e a terra estremeceu quando o arcanjo Miguel das alturas desceu. Sim, ele desce continuamente para vir em nosso socorro.
Amanhã a nossa peregrinação continua, agora em direção ao terceiro local de maior importância erigido em honra a São Miguel Arcanjo. Eu convido você a vir conosco. Naquele momento eu falei para eles, nós vamos rezar agora a Nosso Senhor, vamos pedir a Deus, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e pedir que Deus envie para nós um anjo que nos tire dessa situação. A nossa peregrinação continua, agora em direção ao terceiro local de maior importância erigido em honra a São Miguel Arcanjo, a Sacra de São Miguel, na Itália. Em uma das lives que eu assisti do Instituto Hesed do Terço do Combate, o irmão fez uma formação sobre os Santos Anjos, sobre a importância e a força da invocação deles no nosso dia a dia. Aí que eu descobri realmente a força deles e tive a graça de ter o auxílio deles. Mais uma vez, somos convidados à experiência de subir. O arcanjo verdadeiramente ama as alturas. Nos faz então olhar para o céu, aspirar aos bens celestes. E torna-se evidente a preferência dele por lugares distintos e de uma excepcional beleza, querendo nos transmitir um pouco daquela glória e daquelas graças que ele já nos reserva nesta Quaresma de São Miguel deste ano de 2023. A Sacra de São Miguel é também um dos santuários mais importantes em honra do glorioso arcanjo e ele está situado na linha sacra de São Miguel. Um perfeito alinhamento entre vários santuários de São Miguel, começando na Irlanda e acabando na Terra Santa. E olha que impressionante! A Sacra de San Michele, que fica perto de Turim, na Itália, está a exatos 1000 quilômetros do Mont Saint-Michel, na França, e a exatos 1000 quilômetros em linha reta do Santuário de São Miguel, no Monte Gargano. E a história por si só também é fantástica. Lá, São Miguel apareceu para o jovem Giovanni pedindo que fosse construído um santuário em honra dele naqueles caminhos que levavam da Itália para a França. Ele logo chamou seus companheiros, cortou umas madeiras, trabalhou o dia todo, deixou as madeiras empilhadas para construir uma capela em honra de São Miguel. No dia seguinte, quando eles chegaram lá, as madeiras tinham desaparecido. Ele chamou os companheiros, mais uma vez derrubou mais árvores, colocou as toras de madeira empilhadas e, no dia seguinte, mais uma vez tinham desaparecido. E ele perguntou para os amigos, será que isso não é mais uma prova de São Miguel? E claro, São Miguel não tardou a aparecer para o grande Giovanni e disse para ele que as toras de madeira já estavam em outro lugar, que era o lugar escolhido por ele mesmo para fazer esse mosteiro. E aí, subindo lá no Monte Pirquiriano, já a 962 metros de altura, eles encontraram as madeiras já alinhadas, prontas para a construção, e é de lá que começou a história desse célebre santuário em honra de São Miguel, a Sacra de San Michele. Adentrar a Sacra de São Miguel é viver um verdadeiro mistério, uma mística angélica,
na qual, de maneira sobrenatural, somos inseridos. Neste lugar, diante da imponente imagem do glorioso arcanjo, sentimos como que um horizonte se abrir à nossa frente e responder a uma grande inquietação dos nossos corações. Por quê? Precisamos enfrentar tantos combates. Como enfrentar estes combates? Como vencer tantos combates? A razão pela qual eu e você somos tão atacados tornou-se muito clara. Lúcifer, frustrado por seu plano no céu, onde não pôde conseguir ser adorado pelos anjos, solicitou na terra ser adorado pelos homens, introduzindo a idolatria e procurando fazer guerra contra Deus de todas as formas. Já que não podia vingar-se do Criador em seu próprio ser, determinou vingar-se dele na criatura, que é viva imagem sua. E já que ele não pode prejudicar os anjos bons por estar em estado de glória e fora de perigo, dirigiu então sua cólera e ódio contra os homens, nos quais quer fazer guerra ao Altíssimo. E visto que esta guerra se passa na terra, foi necessário que São Miguel se aproximasse dela muitas vezes, em razão de seu ofício de general dos exércitos celestes. Essa guerra São Miguel trava, às vezes invisivelmente. Outras vezes, este santo anjo milita por nós, sensível e manifestadamente. E uma ocasião em que nós estávamos viajando e era um lugar bem frio e nós resolvemos parar no mirante para observar a vista. E como seria algo rápido, deixamos o carro ali pertinho e a porta ficou entreaberta. E fomos lá, que era bem pequeno na época, ele viu a porta aberta, achou que era para fechar e fechou o carro e a chave ficou dentro do carro. E nós ficamos ali sem agasalho, porque seria uma visita rápida, logo voltaríamos para o carro. E estava bem frio e ventando muito, era um lugar bem alto. Então, cada vez mais, a cada instante que passava, ficava mais frio e eu com 3 crianças pequenas, e me vi naquela situação, passavam poucos carros ali na região. E nós ficamos assim, sem saber o que nós faríamos. E eu peguei meus 3 filhos e nós fomos nos esconder do vento. E eu peguei os 3 e nós fomos para trás de uma pequena árvore, de um arbusto, para ver se eu conseguia protegê-los do frio. Porque realmente estava muito frio, meu esposo estava tentando abrir o carro, não conseguia, ninguém parava para ajudar. De vez em quando passava um carro, olhava, mas não parava, a gente pedia ajuda e eles diziam que não podiam ajudar. A razão pela qual nós estamos perecendo em muitos dos nossos combates é exatamente essa. Não suplicamos mais o auxílio dos santos anjos. A devoção aos anjos tem ficado obscurecida, esquecida. E essa é uma estratégia do inimigo de Deus, porque ele sabe que quanto mais distantes estivermos do raio de ação, de proteção, de iluminação dos santos anjos, mais vulneráveis estaremos à sua maléfica ação. Em fevereiro de 2022, eu, meu marido e meus filhos fomos para uma festa de aniversário de criança e na volta meus filhos estavam muito agitados e decidimos dar uma volta de carro para que eles pegassem no sono, como de costume. Nesse dia, a minha filha, com 5 anos, derrubou leite na roupa e pediu para voltar para casa. Então eu fui para casa e meu marido foi dar uma volta com meu filho, que tinha 2 anos. E por volta de meia-noite eu recebi uma ligação de um número desconhecido, onde ele dizia que meu filho e meu esposo haviam sofrido um acidente na rodovia. A caminhonete capotou, ele estava por volta de uns 80 a 90 quilômetros, e foi desviar de um animal e capotou a caminhonete na rodovia. A caminhonete parou no meio da rodovia, de
cabeça para baixo. E o medo dele era que viesse algum outro veículo e colidisse, né? Por causa da escuridão também, ou pegasse fogo. Quanto menos nós invocamos os anjos, menos podemos sentir a sua ação. E isso por uma razão muito clara. Essa é uma condição para que eles sejam enviados. Nossa Senhora, quando apareceu ao padre Luiz Sestak, que já é um beato da igreja, esse sacerdote, ela explicou isso, porque esse sacerdote viu vários demônios se espalhando pela terra, como havia sido profetizado em La Salette, que naquele ano que o padre estava tendo essa visão, isso iria acontecer. E quando o padre Luiz Sestak viu Nossa Senhora, e Nossa Senhora mostrou os demônios se espalhando sobre a terra para destruir a fé e a moral pouco a pouco, Nossa Senhora disse: é necessário que se invoque os anjos para proteger as almas neste tempo difícil, e me invoque como Rainha dos Anjos. E o padre Luiz Sestak disse, um pouco impressionado: boa mãe, não é possível que Deus envie os anjos em nosso socorro sem que nós peçamos a ajuda deles. E Nossa Senhora disse de maneira enfática: não, porque é uma exigência de Deus a oração. Pois, boa mãe, nos ensine então uma oração com a qual nós possamos clamar, possamos sem cessar pedir a ajuda dos anjos e a Senhora como Rainha dos Anjos. E nessa hora, Nossa Senhora mesmo ensinou ao beato Luiz Sestak essa oração da Rainha dos Anjos. Por isso, nesse tempo, se faz tão necessário clamar os anjos, clamar a Rainha dos Anjos, o seu socorro nesses tempos difíceis, quantos livramentos, quanta proteção e principalmente a salvação das almas está acontecendo pela invocação dos anjos e da Rainha dos Anjos. Por isso, de maneira especial, o Senhor tem derramado uma torrente de graças sem precedente no período da Quaresma de São Miguel. A profecia está se cumprindo. Nesses tempos difíceis, como nunca antes, está lá em Daniel capítulo 12, Deus mesmo está exaltando o arcanjo Miguel. Deus mesmo está derramando graças, curas, milagres. Quantas graças através dessa devoção a São Miguel. Por isso, se faz tão necessário você se unir a esse exército de São Miguel de maneira especial nesse tempo de grande graça que é a Quaresma de São Miguel. Essa oração da Rainha dos Anjos é uma oração que nós rezamos todos os dias com muita frequência e temos experimentado os frutos dessa oração. Venha se unir a nós também nessa batalha. O Senhor quer te proteger, o Senhor quer te consolar, o Senhor quer te livrar de tantos perigos através dos santos anjos. Naquele momento eu falei para eles: nós vamos rezar agora a Nosso Senhor, vamos pedir a Deus, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e pedir que Deus envie para nós um anjo que nos tire dessa situação. E quando nós fizemos aquela oração, poucos minutos depois, parou um senhor para ajudar meu esposo, disse que ia ligar na locadora, ia tentar ajudá-lo, e parou um táxi com uma senhora dentro. E aí ela desceu do carro e falou comigo, que viu a situação que nós estávamos, as crianças com muito frio, sem nenhum agasalho, e ela disse: eu tive uma ideia, eu posso levar a senhora e os filhos da senhora de volta para o hotel enquanto o esposo da senhora resolve a situação. E naquele momento ela olhou para mim dentro do carro e disse: eu sou o anjo que a senhora pediu a Deus que enviasse para tirar a senhora e os seus filhos, seu esposo dessa situação. E o que me veio na mente foi fazer uma oração a Deus, onde eu falava assim: Deus, seja feita a sua vontade, mas se ela não for a minha, que o Senhor me dê forças para superar. E eu lembrei dessa formação, da solicitação do auxílio dos anjos. Nesse momento eu pedi que meu anjo da guarda, juntamente com o anjo da guarda deles, fossem em socorro. Ele sempre teve muita dificuldade com a cadeirinha no carro.
E nesse dia ele conseguiu de primeira tirar meu filho da cadeirinha, rastejou, né, pelo teto da caminhonete por dentro, porque ela estava de ponta cabeça, e ele bateu com os pés nas portas e nenhuma delas abriu. Ele ficou desesperado e nesse meio tempo chegou um grupo de rapazes que estavam caminhando ali na rodovia e que puxaram a porta. Ele entregou meu filho e pediu que tirasse ele rapidamente próximo do carro, pelo risco de incêndio. E os dois saíram ilesos desse acidente. Eu tenho certeza que foi a atuação dos santos anjos com a força das lágrimas de Nossa Senhora. Peregrinar a Sacra de São Miguel e absorver o que ela proporciona é de inflamar os nossos corações. Nesse silêncio podemos claramente perceber que Deus está falando à humanidade como um verdadeiro apelo. Supliquem a ação dos santos anjos. Supliquem a intervenção poderosa dos santos anjos. Peçam o seu socorro. Eles virão depressa. Uma dessas vezes, em oração com a minha filha antes de dormir, ela me questionou: mãe, por que a gente tem que orar? Por que a gente tem que orar para os anjos, para o nosso anjo da guarda? Aí eu expliquei para ela: filha, assim como o nosso corpo precisa do alimento para sobreviver, a nossa alma precisa da oração. E o alimento do nosso anjo é a oração. Quanto mais a gente ora, mais forte ele fica para combater o mal. E ela passou a rezar mais até, para que o anjo dela fosse bem forte. E agora com a Quaresma de São Miguel, esse vai ser o alimento. Quem como Deus? Ninguém. A Quaresma de São Miguel, eis a sua grande oportunidade de selar, inclusive, uma aliança com São Miguel e o seu anjo da guarda, crescendo nessa devoção, na certeza desta proteção. É por isso que todos os dias, especialmente no Rosário da Madrugada às 4 horas, nós estaremos percorrendo um caminho de preparação, fazendo diariamente os nossos exercícios espirituais para que no grande dia 29 de setembro selemos uma aliança com São Miguel e os nossos anjos da guarda. Uma aliança, um compromisso, na certeza do auxílio, na certeza da poderosa intercessão destes seres puramente espirituais que nos foram dados por Deus para nos conduzirem à vitória. Eu convido você a estar conosco amanhã para o 3º episódio desta série Vencendo com São Miguel e os Santos Anjos. E você então descobrirá que a nação que quiser alcançar de Deus prosperidade e remédio para os seus males, pelo arcanjo São Miguel alcançará. A nação que quiser alcançar de Deus prosperidade e remédio para seus males, pelo arcanjo São Miguel alcançará. Eu pedia assim, eu falava assim no hospital: eu vou voltar para casa nas asas de São Miguel. Isso é algo realmente inexplicável do ponto de vista médico. É evidente que alguns pacientes, mesmo com quadros graves, se recuperam. Mas, para a maioria dos médicos, o quadro da irmã Maria Celeste era
irrecuperável. A nossa peregrinação agora tem como destino aquele lugar que é considerado o berço da cristandade. Em Roma, em suas inúmeras igrejas e belíssimas basílicas, vemos registrado aquela que é a fé da igreja acerca dos santos anjos. Eles existem e nos foram dados por Deus. Estão a serviço daqueles que um dia hão de herdar a salvação. Mas é verdade também que há um lugar em especial que particularmente revela para nós a magnífica ação de São Miguel que se manifestou ao longo da história da Igreja. Este lugar é o Castelo Sant'Angelo. Foi no ano 590 que São Gregório Magno teve uma experiência fantástica. Aconteceu naquele tempo uma peste terrível na cidade de Roma e ele teve uma inspiração divina de fazer uma procissão em honra dos anjos, saindo do centro de Roma até a colina vaticana pedindo o fim da peste. E essa procissão foi tão terrível que enquanto eles iam caminhando, várias pessoas iam acabando morrendo de peste, porque a peste já estava dominando a cidade de Roma toda, mas ele não desistiu. E sobre uma ponte que estava lá sobre o rio Tibre, ele teve uma visão celestial. Ele viu o glorioso arcanjo São Miguel com a espada banhada de sangue e ele entendeu que era o fim da peste. E claro, a partir daquele instante, a cidade de Roma não foi mais atingida pela peste, graças à intercessão de São Miguel e dos santos anjos. E tem mais uma coisa. Naquele momento, São Gregório Magno teve uma visão de anjos que vinham cantando, louvando a Rainha dos Céus, a Virgem Maria, e eles cantavam: Rainha dos Céus, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes receber em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. E esse hino que os anjos cantaram, o próprio São Gregório Magno trouxe para a liturgia para ser cantado no tempo pascal, na hora do Ângelus. Olha que maravilha essa experiência que gerou também a intercessão da gloriosa Rainha dos Anjos. São Gregório afirmava que todas as vezes que se trata de fazer coisas maravilhosas, o enviado é Miguel, para dar a entender por suas ações e por seu nome que ninguém pode fazer aquilo em que só Deus é eficiente. Estar em Roma, na cidade eterna, constantemente nos faz recordar o brado de São Miguel, que continuamente nós proclamamos no exército de São Miguel: quem como Deus? Quem como Deus diante de tantos problemas? Quem como Deus diante das ameaças que pairam sobre a igreja? Quem como Deus diante da enfermidade? Quem como Deus diante dos nossos impossíveis? Eu sou a irmã Maria Celeste e estou aqui no Instituto há 20 anos. Eu fui hospitalizada devido ao Covid, na época estava na pandemia, em 2020. Fiquei 2 meses e fui entubada. Logo depois que eu voltei para casa, com alguns meses, eu tive que internar novamente para tratar neurotoxoplasmose. E lá no hospital eu contraí a 2ª vez o Covid, na qual foi muito mais sério. Tive problema no coração, fiz hemodiálise, trombose e vários outros problemas que interferiram, colocando em risco mesmo a minha vida. Como na primeira vez eu já fiquei em risco, da segunda ainda foi pior. Os médicos enganaram, acharam que não ia ter nenhuma possibilidade. Então teve uma das internações da irmã Maria Celeste que realmente todos os médicos que estavam acompanhando da UTI achavam que não tinha mais condições clínicas de reversão do quadro dela, que era realmente um quadro bem grave. Ela já tinha outras situações que agravavam, né, todo aquele momento, e realmente teve um momento em que nós nos olhamos e vimos que
ali em termos médicos, né, da ciência, das medicações, a gente ia continuar fazendo o que estava sendo feito, mas que só Deus, né, nós que acreditamos em Deus, só Deus poderia reverter aquela situação. Ao lançarmos o olhar sobre o horizonte ao nosso redor, percebemos uma constante desesperança. Somos tentados por vezes a pensar que não há uma saída, não há uma solução. Foi exatamente assim no período da pandemia e continua a ser assim quando olhamos para as ameaças, a igreja, a humanidade, as nossas famílias. Mas então nós fazemos memória daquilo que está escrito no livro sagrado. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não prevalecerão sobre a igreja, não prevalecerão sobre nós. O Papa Leão XIII estava no Vaticano quando foi acometido por uma visão muito perturbadora. A tradição nos conta que no fim do século XIX, o Santo Padre presenciou uma conversa entre Satanás e Jesus. Nessa conversa, o maligno pedia 1 século de liberdade para provar a igreja. Então Cristo concedia para o inimigo, o século XX, essa permissão, essa finalidade de provar a igreja. Assustado com aquilo que viu, o Santo Padre teria escrito uma das mais poderosas orações de libertação de todas as influências do inimigo, o famoso exorcismo leonino. Essa oração é a oração que nós rezamos continuamente no Exército de São Miguel. Nós vivemos um momento nunca experimentado antes. Vivemos tantas confusões, não somente instabilidades políticas, crises econômicas, problemas sociais, mas principalmente a destruição dos valores da fé e da moral. Nós somos atingidos nas batalhas terrenas, mas principalmente nas batalhas espirituais. E é através desse pequeno exorcismo de São Miguel que nós recorremos ao glorioso arcanjo, suplicando a sua poderosa intercessão e nos confiando a sua poderosa proteção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Aí o mundo está dizendo, os católicos estão perdendo fiéis. Nós nunca perdemos um fiel. Por que não se perde fiel? Só aqui no Exército de São Miguel são 4 lives por dia. Nunca se rezou tanto. Uma outra coisa maravilhosa que eu gostaria de evidenciar. Parecia que a prática da oração do rosário tinha se perdido. O Senhor permite, por desígnios seus, que uma pandemia assolasse a humanidade inteira. Como o Brasil reagiu? Como o mundo inteiro reagiu? Como a igreja reagiu? Tivemos muitas perdas, tivemos muitos sofrimentos. Rapidamente, o Espírito Santo suscita aquilo que é antigo, tradicional e ao mesmo tempo novo, a récita do rosário. Nunca se rezou tanto rosário na vida como nós estamos rezando hoje. Eu pedi assim, eu falava assim no hospital, eu vou voltar para casa nas asas de São Miguel. E então fiquei rezando, quando foi no dia de São Miguel, dia 29 de setembro, eu consegui receber alta, eles me deram alta, e eu vim, foi a primeira vez que teve a live presencial aqui na Fortaleza Angélica. Então, quando eu cheguei em casa, de ambulância ainda, voltei, saí do carro, já fui da ambulância e já fui para o galpão para agradecer e louvar a Deus por mais um milagre que Ele tinha manifestado na minha vida através da intercessão de São Miguel.
É como se a intercessão de todos fosse me dando fortalecimento para conseguir vencer tudo aquilo. Em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu tive medo de morrer, mas eu tinha uma confiança, vamos dizer assim, uma confiança inabalável, porque eu sabia que tinha toda uma família por fora que estava me sustentando, que ali naquele hospital eu poderia estar só, assim, só com alguma irmã ou alguma cuidadora, mas eu sabia que tinha todo um povo me apoiando espiritualmente. Após experimentarmos e testemunharmos a grandeza de Deus por meio da ação de São Miguel e dos santos anjos, chegou a hora de nos dirigirmos para o destino final da nossa peregrinação. O primeiro e principal santuário do mundo ocidental erguido em honra ao grande arcanjo, a Gruta de São Miguel no Monte Gargano, na Itália. Em 2022, Deus nos inspirou a consagrarmos a Quaresma de São Miguel, ao glorioso arcanjo São Miguel, entregar, colocar nas mãos dele esse tempo que é um tempo de graça, um tempo de bênçãos e um tempo de vitória, como nós temos falado. E assim nós fizemos, fomos até a Gruta de São Miguel no Monte Gargano, até aquele santuário que é o principal santuário erguido em honra a São Miguel, onde ele apareceu, onde ele manifestou a sua proteção e um lugar onde ele se disse então, se colocou como guardião daquele lugar e nos fez a promessa de que todas as orações ali seriam escutadas. Nós fomos até o santuário, nós consagramos a Quaresma de São Miguel, consagramos todo o exército de São Miguel e vivemos uma Quaresma inesquecível. E ali nós estávamos em quatro, eram 4 religiosos e ali dentro nós podemos dizer que nos veio um sonho, um desejo, que era exatamente poder voltar à Gruta de São Miguel, mas dessa vez não apenas com os nomes, os membros no livro do Exército, mas com o Exército, presente conosco ali, os membros presencialmente conosco. Era um sonho, um desejo. Mas como diz Santa Teresinha, Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. Um dia realizaríamos aquele sonho. Não sabíamos que seria tão breve, seria tão logo. São Miguel providenciou, como ele disse naquele lugar, as orações aqui são escutadas. Ele escutou essa oração do nosso coração e exatamente 1 ano depois, no dia 2 de junho, chegávamos novamente à Gruta de São Miguel no Monte Gargano, agora com a presença do Exército de São Miguel, juntamente com os membros desse exército, representando uma multidão. E melhor ainda, com a presença também das nossas madres fundadoras. Agora, a consagração da Quaresma de São Miguel de 2023 aconteceria, e melhor ainda porque através das nossas fundadoras, aquelas que foram escolhidas por Deus para dar início ao Instituto Hesed e também a grande obra Exército de São Miguel, aquelas que são as mães espirituais dessa grande família de oração, e foi exatamente o que aconteceu. Foi uma experiência indescritível, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós vivemos. Tivemos a graça de transmitir aquele momento, então milhares de pessoas participaram conosco e a Quaresma de São Miguel desse ano de 2023 está consagrada ao grande arcanjo, ou seja, nós colocamos nas mãos dele para que ele possa então alcançar do coração de Deus as graças que todo este povo mais necessita, para que seja a Quaresma de São Miguel desse ano de 2023 também um tempo de bênção, um tempo de graça e um tempo de vitória na vida de milhares de pessoas. Pela oração de muitos, às vezes, se alcança o que pela oração de um só não se obteria. Nos ensina São Tomás de Aquino. É essa a experiência diária no Exército de São Miguel. O incenso da oração que sobe continuamente ao coração de Deus através dos santos anjos. E estes, por sua vez, que nos trazem a bênção de Deus. Por isso eu quero convidar você a trilhar este caminho de intimidade com São Miguel e os santos anjos. E um tempo propício para isso se aproxima. A Quaresma de São Miguel é um dos pontos muito importantes na vida do cristão, porque
Ali, São Miguel, ele está totalmente disponível ao serviço do ser humano, né? Deus escolheu o São Miguel para combater por nós. Então, em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas tribulações, nós temos um grande arcanjo para interceder por nós. Venha viver este tempo junto com essa grande família de oração, um exército convocado pelo próprio Deus, um exército convocado para honrar o grande arcanjo Miguel e que tem experimentado os seus benefícios diariamente. O dia 15 de agosto se aproxima. Viveremos juntos um tempo de bênção, um tempo de graça e um tempo de vitória. Porque, com São Miguel e os santos anjos, sob o manto da Rainha dos Anjos, a vitória é certa. As muralhas